Graça e paz, a paz do Senhor, todos os amigos, irmãos, irmãs que estão participando conosco deste estudo bíblico com o tema escatologia, e nós estamos falando sobre o tema Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é o fogo consumidor, é o fogo que consome o mal, preparado para sempre agir, para consumir aquilo que traz o mal, a violência, a injustiça, a escravidão, tudo aquilo que tira a paz, tira a alegria desta terra criada por Deus para ser bom e para fazer bem a cada um de nós que aqui vivemos, a toda a natureza, os animais, as plantas, os animais aquáticos, ou toda a criação. Então foi criada para viver bem, viver com abundância. Onde o mal se manifesta para tentar escravizar e impedir alguém, seja quem for, de viver e ser feliz, manifesta aquilo que já está preparado por Deus, o fogo de Deus, o fogo que emana do trono de Deus, fogo purificador, fogo consumidor, criado para consumir o mal, para purificar esta terra que Deus criou para ser boa, criou muito bem, para continuar sendo um lugar muito bom para que nós possamos viver e ser felizes. Nós estamos falando sobre a parábola do rico e do Lázaro, e falamos que Jesus ficou 3 dias e 3 noites como Jonas ficou, como o sinal de Jonas que ficou na barriga do peixe. Jesus também anunciava que ficaria no coração da terra por 3 dias e 3 noites, e depois ressuscitaria, vencendo o mal, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo a injustiça, vencendo toda a maldade. Quando Jesus, nesses 3 dias de questionamento, ele é um modelo, ele é um exemplo daquele que, questionado, ele é vitorioso. Ele veio por amor, ele amou até o fim, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e com essa vida obediente a Deus, realizando a vontade do Pai, cumprindo o seu querer, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Então ele vence a morte, ele vence todo o questionamento do Sheol, do sal, do inferno, das chamas. Ele passa por ali também, tanto é que a palavra de Deus diz que ele toma as chaves da morte, do inferno, ele age, ele prega, ele trabalha. Quando ele descreve este lugar falando sobre o rico e Lázaro, onde estava o rico, de onde ele via Lázaro no seio de Abraão, foi justamente o lugar que Jesus já se preparava para ir, para passar ali e ver e conviver e estar ali por 3 dias e 3 noites, naquela região que é chamada de submundo da terra, o lugar do questionamento do que se faz aqui na terra. Você primeiro é julgado, é questionado, é observado, é perguntado quem foi você, por que você fez, com qual intenção você ajudou, você melhorou, a terra melhorou com você, você exerceu num dia o seu respirar, você usou para quê? Deus te deu o ar, Deus te deu todo o seu corpo, Deus te deu o sol, Deus te deu a chuva. O que você fez durante o seu tempo de vida, usufruindo as coisas de Deus? Você vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus, para usufruir então da vida eterna? Então esse é o sinal, é o símbolo, é a descrição deste lugar intermediário, o Sheol, que é onde Jesus passou. E a palavra de Deus nós estaremos citando nas próximas aulas, onde a palavra de Deus diz que Jesus inclusive pregou para as almas ali que estavam acorrentadas, presas neste lugar, onde são atormentadas, não dormem, não descansam, mas vivem se questionando: por que eu fiz isso? Por que eu vivi dessa forma? Por que eu não fui melhor? Por que eu não ajudei? Por que eu não aprendi com Jesus? Por que eu não segui a palavra de Deus, o exemplo que Deus deixou para nós nas Sagradas Escrituras? E o texto de Lucas 16, 29 a 31, nesse texto, nos seus últimos versículos de 29 a 31, diz assim: Disse-lhe Abraão:
tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, o rico: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, Abraão está indicando, e Jesus está ensinando através dessa parábola, para que nós possamos aprender, enquanto vivemos, enquanto a vida é esperança, aprendamos com Jesus, aprendamos com a palavra de Deus, aprendamos o que está na palavra de Deus. E Jesus diz: olha, está em Moisés, está nos profetas, ali está o caminho, ali está o ensinamento, ali Deus aponta o caminho, andai por ele, entra neste caminho, se conforma a ele e anda por ele. Esse é o caminho da vida. Então, nós temos aqui dois textos para concluirmos o nosso estudo, a nossa aula. Um do profeta Jeremias e um de Moisés, que é Deuteronômio. Aqui em Jeremias 6, 10 a 17, está um texto ao qual nós podemos, assim, entender que Abraão se referia. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, vamos ouvir um texto do profeta e vamos ouvir um texto de Moisés, em que é demonstrado que realmente Moisés e os profetas nos apontam um caminho para não irmos para um lugar de tormento, não precisarmos passar por essa situação que o rico estava passando. E Abraão lhe disse: olha, os seus irmãos, para não virem para cá onde você está, para estarem aqui onde está o pobre Lázaro sendo consolado, eles precisam ouvir a palavra de Deus. Está em Moisés e nos profetas. Em Jeremias 6, de 10 até o 17, está escrito assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Então nós lemos apenas aqui o versículo 10, que já é um resumo. O profeta recebe a palavra. Deus nos ama, Deus cuida de nós. Então, para nos ensinar, para nos dirigir, Ele nos dá os profetas, nos deu os profetas e nos dá agora também, hoje aqui e em outros momentos da história. Deus levanta profetas para anunciar o caminho, para dizer o caminho. Este é o caminho, andai por ele. Esta é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se não vai ao Pai, só há um outro caminho. É o Sheol, é o inferno, é o tormento de você ter feito tantas coisas erradas, ter sido tão ruim a sua passagem pela terra, causando tanto sofrimento como o rico causou a Lázaro, impediu Lázaro, tendo condição de ajudar, não ajudou, não melhorou a terra com a sua passagem, que você vai ter um tempo de questionamento, de tormento, para que isso venha falar com vocês. Como você não ouve aqui agora, haverá um período de castigo, de questionamento. Sheol, inferno. Então, o profeta Jeremias recebeu a palavra e ele ensina, ele anuncia, ele prega. Mas quem ouve? Quem dá valor? Não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Não satisfaz ali os seus caprichos, suas vaidades, as suas concupiscências. O rico achava que era melhor, que merecia o que ele estava recebendo. Ele não pensava que ele estava recebendo para compartilhar com ninguém. Ele não pensava nisso, que ele recebeu para ser abençoado e, em consequência disso, um abençoador. E essa parte ele não conhecia na palavra de Deus. Sobre a própria vida de Abraão, que conversava ali com ele: Abraão, vou te abençoar e tu serás uma bênção. O rico não conhecia a história de Abraão, ou não dava valor, ou dizia: é coisa vergonhosa, vai me atrapalhar, vai me tirar do topo aqui da sociedade, as pessoas me aplaudem, as pessoas
me elogiam, eu não posso me misturar com pessoas inferiores como este mendigo. Ele sofre por castigo por alguma coisa errada que ele deve ter feito, e eu não preciso me envolver com ele. Ele havia entendido errado, estava entendendo errado a palavra de Deus. Por isso, continuando a leitura, por isso estou cheio do furor do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre ele, estava sobre o profeta, e o profeta tem a reação que o Espírito Santo coloca nele, cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e cura superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Então Deus está no comando, Deus está no controle. Quando uma situação começa a acontecer, um certo problema, nós precisamos vir aqui, antes de chegar no inferno, do questionamento, nós já precisamos antecipar o julgamento. Nós temos que nos julgar antes de sermos julgados. Antes de sermos questionados à força, levados amarrados para um lugar, presos, no tormento, para nos questionar sobre o que fizemos na terra, nós temos que fazer isso agora, examinarmos a nós mesmos e assim nós nos arrependermos e participarmos da mesa do Senhor, da presença de Deus, da graça de Deus e andarmos na presença de Deus. Antes que venha o juízo, antes que nos julguem, nós precisamos julgar a nós mesmos. E o profeta está dizendo isso. Ele até diz: olha, vocês têm vergonha da palavra de Deus, mas vocês não sabem o quanto deveriam estar se envergonhando do seu mal, do seu pecado, da sua maldade, do que você faz com o seu irmão. Isso não se faz, você devia ter vergonha do que está fazendo, você está desprezando, você está deixando ele morrer à míngua, como o rico fez com Lázaro. Então é essa palavra que Abraão se referia. Seus irmãos, assim como você, deveriam ler os profetas para se envergonhar agora. Este aqui é um lugar de vergonha. O Sheol é um lugar de vergonha para ele. Eu estou sendo atormentado. E o pobre Lázaro está aí, sendo honrado por Abraão. Então, antes que isso aconteça com a sua alma, você precisa questionar a sua vida. Temos Deus que é amor, que cuida de nós, que nos dá todas as coisas. Nós temos também que pensar nisso. Eu também preciso amar, preciso ajudar alguém, eu preciso ser útil, eu preciso viver para servir. Ainda nesse texto de Jeremias, ele diz assim: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. Foi exatamente isso que Abraão disse para o rico. Eles têm que ouvir a Moisés e aos profetas. Eles são os atalaias. Deus está avisando a terra. Deus está enviando profetas. Deus está falando. Deus está avisando. Deus está até socorrendo, ajudando. Não quer que ninguém se perca. Não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que você se questione agora. Seja questionado e mude de vida. Se arrependa agora. Arrependei-vos. Diz assim: portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. A congregação do céu também, a congregação dos anjos, o céu e a terra. Ouçam, terra, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos
as minhas palavras e rejeitam a minha lei. A lei de Jesus, o mandamento de Jesus é amar. Amar a Deus, Pai sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Como Jesus amou, deu a vida e passou lá pelo Sheol também. Jesus passou, questionou, não ficou no inferno, passou por lá, passou 3 dias e 3 noites e venceu. Então você também precisa de estar neste caminho de Jesus para vencer a morte. Glória a Deus. E estar atento à palavra de Jesus e segui-la, obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. Eu preciso amar, eu preciso ser bênção, como foi Abraão nesta terra, bênção para todas as famílias da terra, ao máximo que a sua condição lhe der. E para concluir, Deuteronômio, que é a palavra de Moisés, a qual Abraão menciona ali na parábola de Jesus, que eles ouçam, Moisés e os profetas. Moisés disse assim em Deuteronômio 28, 49 a 61, vamos ver o versículo 1 de Deuteronômio 28, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então esse Sheol, esse lugar de questionamento, de sofrimento, de tormento, alcançará aqueles que não ouvirem a palavra de Deus que foi dada através de Moisés, e que também Jeremias cita da mesma forma. Ele chama para si essa mesma autoridade do atalaia, que vai anunciar: ouçam a palavra de Deus, andem por este caminho, senão o mal das suas atitudes, das suas ações, ele virá contra vocês, virá o juízo de Deus. Você vai ficar no tormento se questionando por que você fez assim, por que é que você não amou como Jesus ensinou a amar. Ainda Deuteronômio diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, está aí a palavra dizendo sobre amar a Deus, amar ao próximo, obedecer a Deus, que é o caminho para ser livre desta maldição que vem à tona, vem realmente se cumprir para todos no fim dos tempos, no momento do fim da vida, do Sheol, do inferno, do questionamento, do tormento sobre você a respeito das suas atitudes, das suas ações, especificamente que causaram mal ao seu irmão, ao seu próximo, como aconteceu entre o rico e Lázaro. Diz: olha, virão pragas maiores que não estão no livro, que não vieram nem sobre o Egito, maiores, do fim, do escatom, para consumir até que sejas destruído. Que o povo do Egito não foi totalmente destruído, mas do escatom, essa do fim, essa ação de Deus como fogo consumidor, é para destruir totalmente. Então que você se arrependa, que nós possamos ter uma vida de temor, como está escrito aqui no livro de Hebreus, servir a Deus com temor, com piedade, com cuidado, com dedicação, amar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, amar o seu irmão, ajudar, agradecer a Deus pelas bênçãos que você recebe, pela saúde, pela vida, pelo pão, pelo cuidado de Deus no seu dia a dia, que você possa ser como Abraão, uma bênção, ser abençoado, ricamente abençoado, mas também ter bênçãos
para transmitir, como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha de Deus. Que Deus te abençoe toda a sua família e que possamos assim prosseguir nessa caminhada para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe.